Quando você pensa que já viu de tudo na internet, vem a realidade e prova que o fundo do poço tem porão. O que era apenas uma live descontraída acabou se tornando o estopim de uma guerra judicial, repleta de acusações, exposição pública e um pedido de indenização que está deixando os bastidores das redes sociais em completo caos. Uma nova polêmica estourou e os nomes envolvidos já são velhos conhecidos do público: Felca, Cela Lopes, Alisson Rodrigues e Caroline Dias. Só que agora a história tomou proporções que ninguém esperava. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui é sério, tenso e tá fervendo mais do que panela de pressão esquecida no fogo. Os ventos da internet não sopram tranquilos para Felca. Enquanto seu nome ainda gira no olho do furacão por causa de um vídeo de denúncia envolvendo outro influenciador, o cenário se complica. Um novo capítulo surge no enredo de sua trajetória online, mas desta vez o palco é a justiça. De forma inesperada, Felca e a influenciadora Cela Lopes se veem no centro de um processo que promete gerar muito mais do que apenas manchetes. Segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, o processo foi movido por Alisson Rodrigues e Caroline Dias, casal que até então era completamente desconhecido do grande público, mas agora se tornou figura central em uma disputa que tem mexido com os ânimos de muita gente. E o motivo? Uma live aparentemente inofensiva que escancarou uma realidade que ninguém estava preparado para enfrentar. Tudo começou durante uma transmissão ao vivo conduzida por Felca e Cela, com o título provocador de "O Chá de Revelação de Pobre". O tom era de deboche e, como é comum nesse tipo de conteúdo, a audiência reagia em tempo real, rindo, comentando e compartilhando trechos nas redes sociais. Mas no meio da live, o que era zoeira virou munição. O casal exibiu, sem autorização, um vídeo do chá revelação de Alisson e Caroline, realizado enquanto ela ainda estava grávida. O evento, que deveria ser um momento íntimo de celebração familiar, foi exposto para milhares de espectadores, transformado em piada e viralizado por conta dos comentários que, segundo os denunciantes, ultrapassaram todos os limites. A linha entre entretenimento e humilhação pública parece ter se apagado ali. Os comentários feitos por Cela durante a live se tornaram o verdadeiro estopim da situação. De acordo com Alisson e Caroline, houve zombarias diretas à família e até ofensas ao bebê que ainda estava por nascer. Cela teria se referido à família como fubanga, termo pejorativo e carregado de julgamento social, além de supostamente ter dito que o filho do casal seria um coitado. Os denunciantes afirmam ainda que foram chamados de pobres, em tom de menosprezo, o que gerou revolta e repercussão quase imediata. A live foi cortada em trechos e viralizada por perfis de fofoca, multiplicando o alcance do conteúdo em poucas horas. O casal, que até então vivia longe da exposição online, viu sua imagem virar meme e virou alvo de piadas na internet, numa velocidade avassaladora. A situação não parou na revolta. O Alisson e Caroline buscaram medidas legais. De forma firme e decidida, registraram um boletim de ocorrência, citando os crimes de injúria e difamação. Além disso, exigiram a retirada imediata de qualquer conteúdo com suas imagens das redes de Felca e Cela. Mas o ponto que mais chamou a atenção foi o pedido de indenização, R$ 151.800, o equivalente a 100 salários mínimos. Segundo o casal, cada membro da família foi afetado, incluindo o bebê e uma filha mais velha. A solicitação é que cada um receba 25 salários mínimos, totalizando esse valor expressivo. O caso deixou de ser uma simples exposição digital e se tornou um processo judicial em curso, que pode mudar os rumos de quem vive de criar conteúdo online. A resposta do público nas redes sociais não demorou. Assim que o vídeo da live começou a circular em cortes pelas páginas de fofoca, o assunto ganhou volume. Memes, comentários sarcásticos e muita indignação se espalharam. Muita gente começou a questionar os limites da liberdade de expressão nas plataformas digitais e até onde vai a responsabilidade de um criador de conteúdo ao usar a imagem de terceiros. Felca, já acostumado a lidar com polêmicas, manteve-se em silêncio durante os primeiros momentos, sem emitir qualquer posicionamento oficial sobre o caso. Cela, por sua vez, fez algumas postagens enigmáticas, dando a entender que a situação estaria sendo manipulada por interesses externos. O silêncio e a falta de um posicionamento claro alimentaram ainda mais a curiosidade dos seguidores e a tensão entre os envolvidos.
Com o nome de Felca já circulando na internet devido a outro escândalo paralelo envolvendo denúncias feitas por Ítalo Santos, esse novo processo judicial jogou ainda mais lenha na fogueira. A sincronia entre os dois casos causou burburinho, levando parte da audiência a questionar o momento em que tudo isso veio à tona. Internautas passaram a revisitar vídeos antigos de Felca e Sela, analisando trechos, resgatando cortes e apontando falas que poderiam ser interpretadas como ofensivas. O conteúdo do chá de revelação de pobre virou um verdadeiro campo minado. Qualquer frame analisado fora de contexto ganhava uma nova leitura, o que só aumentava o desgaste público da imagem dos dois influenciadores. O que começou como uma live supostamente humorística passou a ser tratado como um conteúdo problemático e de teor ofensivo por uma parcela significativa da internet. No centro dessa confusão, Alisson e Caroline passaram a se pronunciar com mais firmeza. O casal, até então longe do meio digital, decidiu usar suas redes sociais para rebater comentários, publicar comunicados e apresentar sua versão dos fatos. Em uma série de stories e postagens, relataram o impacto emocional que sofreram após a exposição, principalmente no período delicado da gravidez. Eles afirmaram que passaram a receber mensagens ofensivas, comentários humilhantes e até ameaças. A filha mais velha teria sido alvo de zombarias na escola, segundo o relato da própria mãe. A proporção que a situação ganhou ultrapassou o mundo virtual, respingando na vida pessoal da família. O pedido de indenização, segundo eles, não seria apenas por dinheiro, mas uma tentativa de responsabilizar os influenciadores pelo abalo sofrido. Mesmo após o boletim de ocorrência e o processo de indenização, o casal quis ir além. Requisitaram que o Ministério Público fosse acionado para abrir um processo criminal contra Felca e Sela pelos crimes de calúnia e difamação. No entanto, a Justiça decidiu negar esse pedido. O motivo exato da negativa ainda não foi detalhado, mas essa decisão não apagou o rastro que o caso deixou. O debate se intensificou. Criadores de conteúdo têm o direito de usar imagens públicas sem autorização? O humor, quando ultrapassa limites sociais, pode ser interpretado como crime? E mais, o que será que os advogados de ambas as partes estão preparando nos bastidores? Os documentos judiciais foram protocolados, os trâmites seguem em curso e o que começou como uma piada em live agora é um processo real, com consequências que ainda não se sabe onde vão parar. À medida que o processo foi ganhando força na mídia, advogados especializados em direito digital começaram a se posicionar de forma técnica sobre o caso. Segundo juristas consultados por veículos de imprensa, a questão da autorização de imagem é extremamente sensível, principalmente quando envolve pessoas fora do meio público. O uso de vídeos pessoais, como foi o caso do chá revelação de Alisson e Caroline, sem consentimento dos protagonistas, pode ser interpretado sim como violação de direitos de imagem, além de abrir margem para processos por danos morais. E agravando a situação, o tom jocoso e as supostas ofensas dirigidas à família, principalmente a uma criança ainda não nascida, podem ser usados como agravantes no pedido de indenização. Ainda que o conteúdo tenha sido postado em tom humorístico, a Justiça não analisa intenção, mas sim o impacto gerado. Felca e Sela, até o momento da última atualização do processo, ainda não haviam se pronunciado publicamente de forma direta sobre o processo em si. Fontes próximas afirmam que ambos estão sendo orientados juridicamente a não comentar o caso até uma eventual audiência ou manifestação oficial. Nos bastidores, o silêncio começa a incomodar parte da audiência, que aguarda algum tipo de retratação ou explicação. Mas, ao mesmo tempo, há também quem esteja defendendo o direito dos influenciadores de fazer humor livremente, o que mostra o quanto o caso dividiu opiniões na internet. De um lado, acusações graves de humilhação, exposição e danos emocionais. Do outro, a defesa da liberdade de expressão e da natureza cômica do conteúdo. E no meio disso tudo, milhares de pessoas assistindo, opinando e transformando o caso num verdadeiro tribunal digital. Mesmo com o pedido de atuação do Ministério Público sendo negado pela Justiça, o processo de indenização segue em trâmite. A família segue firme na cobrança dos R$ 151.008 e a Justiça ainda vai decidir se houve ou não abuso por parte dos influenciadores. A defesa de Felca e Sela, segundo fontes ligadas ao caso, deve apostar no argumento de que o vídeo em questão já circulava em grupos públicos antes da live e que a intenção jamais foi ofender, mas sim satirizar situações comuns da cultura popular. No entanto, para a família, essa argumentação não anula os efeitos reais sofridos após a exposição. A batalha está longe de ser simples, e embora o julgamento público tenha sido imediato nas redes, o julgamento jurídico segue seu próprio tempo. Até lá, cada movimento dos envolvidos é observado com lupa e qualquer novo post pode se tornar prova ou provocação.
Com a internet fervendo, o caso tem provocado reflexões mais profundas sobre os limites do conteúdo digital. Influenciadores, criadores de conteúdo e até humoristas começaram a rever antigos vídeos, ajustar pautas e tomar mais cuidado com a exposição de terceiros. O caso Felca e Sela se tornou, ainda que indiretamente, um divisor de águas no debate sobre responsabilidade online. Enquanto isso, Alisson e Caroline continuam a mover a ação com o suporte de advogados e com a atenção total de perfis de fofoca que não perdem um passo da novela. A repercussão do caso já cruzou fronteiras da bolha digital e chegou a rodas de conversa fora das telas. E embora o desfecho jurídico ainda esteja por vir, uma coisa certa: essa história está longe de ser esquecida. E no tribunal da internet, a memória é longa e os prints eternos.